Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do quarto episódio da terceira temporada da série de ficção científica Black Mirror, chamado San Junípero. Alerta de spoilers a seguir. O episódio começa com York, uma jovem tímida, andando pelas ruas animadas de San Junípero. Ela percebe que Kelly está tentando se afastar de Wes, mas ele a segue até a boate mais próxima. York então decide segui-los e entra na boate. Ao entrar, ela vê muitas pessoas festejando e se divertindo. Enquanto York está jogando fliperama, um estranho se aproxima e a elogia. O estranho pergunta se ela quer jogar Top Speed, e ela se vira para ver, mas fica perturbada depois de ver um acidente de carro no jogo. O estranho pergunta se ela está bem, e ela diz que está apenas tentando se orientar. York então se afasta, e o estranho se pergunta se ele disse algo errado. Em seguida, York pega uma bebida e se senta, quando percebe que Wes está olhando ao redor. Kelly então se apressa e se senta ao lado dela depois de ver Wes. Ela diz a York para concordar com tudo que ela disser. Nesse momento, Wes vê Kelly sentada ao lado de York e vai em direção a elas. Quando Wes se aproxima, Kelly diz que ele está incomodando. Wes diz a ela que não resta muito tempo, e Kelly explica a ele que a semana passada foi apenas uma aventura. Kelly diz a Wes que precisa conversar com a sua amiga agora. Depois ela acrescenta que a sua amiga tem apenas 6 meses de vida. York então a corrige e diz que ela só tem 5. Convencido, Wes concorda em deixar as meninas em paz. Em seguida, Kelly pede desculpas e se apresenta a York. Ela a elogia por ter improvisado tão bem. Kelly explica que Wes não é um cara ruim. Ela diz que o conheceu em Quagmire, mas York parece não ter ideia do que é ou onde fica Quagmire. Kelly então leva York ao bar para tomar alguns drinks. Ela pede Jack Daniels e Coca-Cola para as duas. Inicialmente, York recusa, dizendo que só quer Coca. No entanto, Kelly não lhe dá escolha, e as duas se sentam para esperar. É quando Kelly comenta sobre a aparência de York. Primeiro, ela nota os óculos dela, depois fala sobre as suas roupas, e diz que seu visual é autêntico. Enquanto bebem, Kelly pergunta a York se ela mora lá. York diz que não, então Kelly supõe que ela seja uma turista, e York diz que essa é sua primeira noite ali. A música toca, e Kelly convida York para dançar. York inicialmente se recusa, mas acaba indo com Kelly para a pista de dança. Enquanto dançam, York começa a se sentir constrangida, então ela foge e Kelly corre atrás dela. Quando finalmente a alcança, Kelly pergunta por que ela fugiu. York então diz que não dança muito bem e Kelly se desculpa por tê-la forçado. Ela diz que ficou impaciente e que queria aproveitar o máximo, porque as noites de sábado são apenas uma vez por semana. York diz que as pessoas estavam olhando para elas e diz a Kelly que deve ser incomum ver duas garotas dançando. Kelly explica que essa é uma cidade de festas e que ninguém iria julgá-las. York então diz a Kelly que ela nunca esteve em uma pista de dança antes. Kelly pergunta por quê, e York explica que seus pais não a deixavam fazer nada. Ela diz a Kelly que nunca pôde se divertir, e Kelly então pergunta o que ela quer fazer. Ela sugere que elas podem fazer o que quiserem, porque San Junípero é uma cidade liberal, e começa a passar a mão na sua perna. Em pânico, York se levanta e começa a explicar que está noiva. Ela diz a Kelly que tem um noivo chamado Greg. Kelly pergunta se Greg está em outro lugar, e depois pergunta se ela quer ir para a cama com ela. York recusa educadamente e tenta se explicar. Depois ela se desculpa e começa a sair de fininho. Mas quando ela olha de volta para Kelly, não vê mais ninguém ali. Uma semana depois, York experimenta diferentes vestidos em frente ao espelho. Entretanto, ela decide usar o mesmo visual da semana anterior. A cena acorda para Kelly vendo Wes a seguindo novamente. E ela o avisa que não quer mais falar com ele. Wes então implora para que ela pare e o escute. Ele explica que quer uma conexão real e que os moradores locais são como pessoas mortas. Então Kelly responde que o que eles tiveram foi apenas um caso e lhe dá um beijo de despedida. No bar, um homem começa a flertar com ela. York entra na boate e vê Kelly. Depois de vê-la, Kelly convida o homem do bar para dançar. Enquanto isso, York observa Kelly à distância. Em seguida, Kelly vai ao banheiro e York a segue. Ao encontrá-la, ela diz a Kelly que não sabe como fazer isso. Então ela pede a Kelly que facilite as coisas para ela. E Kelly pergunta se ela quer entrar no seu carro. Na cena seguinte, Kelly e York são vistas em alta velocidade na rodovia.
York pergunta a Kelly há quanto tempo ela está em San Junípero e Kelly lhe diz que faz alguns meses. Então ela continua dizendo que é uma turista como York. Nesse momento, elas quase se envolvem em um acidente e desviam para o acostamento. Depois disso, as duas riem da situação e vão para a casa de Kelly, onde começam a ter intimidades. Mais tarde, York revela que nunca dormiu com ninguém antes. Curiosamente, York pergunta a Kelly quando ela soube que gostava de mulheres. Kelly então sorri e diz que também gosta de homens, mas a conversa se torna séria quando Kelly fala sobre seu passado. Ela diz que já foi casada com um homem e esse homem decidiu não ficar com ela. Kelly então se vira para o relógio e vê que já é quase meia-noite. Ela diz a York que o tempo está acabando. Então York diz que elas devem ficar deitadas e a cena termina abruptamente quando chega meia-noite. Mais uma semana depois, York é vista procurando Kelly. Ela pergunta ao garçom se ele a viu, mas ele diz que não a viu a noite toda. Então ele pergunta se ela experimentou o Quagmire, e York decide ir até lá. O Quagmire é revelado como uma versão mais intensa de uma boate comum. De repente, York se depara com Wes. Ela pergunta se ele viu Kelly, mas ele diz que não sabe e diz a ela para tentar em outro horário. Ele a aconselha a checar os anos 90, 80 e 2000. Depois diz que por Kelly vale a pena tentar. Uma semana depois, York continua sua busca por Kelly. As cenas da sua busca sugerem que há uma viagem no tempo envolvida. York então vai até a casa de Kelly, mas ainda não consegue encontrá-la. 2 semanas depois, agora York está em 2002 e finalmente encontra Kelly jogando Dance Dance Revolution. Animada, ela tenta se aproximar e conversar com Kelly, mas ela diz a York que não lhe deve nada e sai. Confusa, York segue Kelly até o banheiro. Ela continua perguntando a Kelly por que ela sumiu. Kelly lhe diz que era tudo diversão e que as coisas não estavam mais tão divertidas. Visivelmente decepcionada com o que Kelly disse, York simplesmente vai embora. Se sentindo mal, Kelly dá um soco no espelho, mas quando olha para sua mão, não vê nenhum ferimento. Então ela olha para o espelho e as rachaduras desaparecem. Sentindo remorso pelo que disse, Kelly vai atrás de York. Ela se aproxima de um casal e pergunta se eles viram uma garota de óculos. Então o casal a aponta em direção ao telhado. Kelly olha para cima e vê York sentada ali, olhando para o céu. Quando ela se aproxima, York pergunta quantas pessoas lá embaixo estão mortas. Kelly responde que cerca de 80 a 85% delas estão mortas. Nesse momento, fica implícito que todos ali estão em uma realidade alternativa. Kelly começa a se desculpar com York. Ela explica que só está ali para se divertir e não quer se apegar a ninguém. Mas ela também diz a York que acabou gostando dela e isso a assustou. Então ela explica que foi embora porque não estava lá para se relacionar com ninguém. Antes que Kelly possa terminar de se explicar, York a interrompe com um beijo. Mais tarde, na casa de Kelly, York revela que vai se casar na próxima semana. Ela explica sua situação de forma vaga, mas Kelly não se importa. Kelly então diz a York que ela não tem muito tempo de vida. Fica implícito que ela tem câncer e que a doença está se espalhando por toda a parte. York então pergunta se Kelly vai ficar em San Junípero para sempre depois que morrer. Kelly diz que não. Ela diz a York que é por causa do seu marido da vida real. Ele morreu há 2 anos e decidiu não ir para San Junípero. Kelly explica que ele simplesmente não acreditava no que o lugar representa. Mas York diz que se não fosse por San Junípero, elas não teriam se conhecido. As duas então falam sobre se conhecer na vida real. Kelly pergunta de onde York é e diz que pode tentar ir até lá. Esperançosa, York diz que é de Santa Rosa, Califórnia. York acrescenta que Kelly pode se assustar, mas Kelly lhe diz que está morrendo e que duvida que algo possa assustá-la. Na realidade, uma Kelly idosa vai visitar York. Acompanhada pela sua cuidadora, Kelly entra em uma instalação de vida assistida e elas descobrem que York é uma idosa tetraplégica. O médico explica que York não pode reagir fisicamente, mas pode ouvi-la. Kelly então vai até a cama de York e lhe diz como é bom vê-la de verdade. Quando Kelly está indo embora, um enfermeiro se aproxima e se apresenta como Greg. Kelly se lembra dele como noivo de York, então ele pede a Kelly para tomar um café e conversarem. Greg explica o que aconteceu com York. Ele diz a Kelly que York está assim há mais de 40 anos. Tudo começou quando ela tinha 21 anos e contou aos seus pais sobre a sua sexualidade. Como os pais de York eram muito religiosos, eles ficaram chateados com a revelação.
Greg então revela que York dirigiu e bateu o carro depois da discussão. Em seguida, ele explica sobre o sistema de realidade virtual de San Junípero. Nessa realidade simulada, os mortos podem passar por cima da sua consciência e viver como jovens para sempre. As pessoas mais velhas também podem visitá-los por apenas 5 horas por semana, mas essas visitas terminam à meia-noite. Greg explica que ele e York se comunicam por meio de uma caixa de comunicação há 3 anos. Então ele diz que York planeja ser sacrificada e passar a sua vida após a morte no sistema de realidade virtual. Mas ela não pode simplesmente ser sacrificada por causa da lei. A lei determina que a eutanásia só pode ser autorizada por um cônjuge ou membro da família. Por causa disso, a única brecha disponível é fazer com que York se case com Greg. Greg pode então assinar os papéis da eutanásia e permitir que York passe para San Junípero para sempre. Depois de ouvir sobre a situação de York, Kelly pede um favor a Greg. Ela pede mais um tempo com York antes de ir embora. Greg concorda, mas diz que só pode lhe dar 5 minutos. Em San Junípero, Kelly corre até York e lhe conta o que sabe. York se desculpa por não ter contado a verdade, e Kelly então se ajoelha e pede a York que se case com ela. Adiante, York concorda e as duas se beijam. De volta à realidade, Kelly e York se casam, e depois Kelly autoriza a eutanásia. Com isso, York transfere a sua consciência para San Junípero para sempre. Na realidade virtual, York é vista sorrindo enquanto tira os óculos e se senta na praia. Depois de voltar para casa, Kelly entra na realidade simulada para ver York novamente. Ela aparece em um vestido de noiva e sai de carro com York. Mais tarde naquela noite, as duas conversam na praia. Inicialmente, York diz a Kelly o quanto ela está feliz agora que passou para o outro lado. Em seguida, York expressa sua frustração com o fato de Kelly só poder se juntar a ela por 5 horas por semana. York então pede a Kelly que passe para San Junípero quando chegar a sua hora. Mas Kelly lhe diz que elas devem apenas aproveitar o momento. Ansiosa, York continua pressionando Kelly até que ela decide ir embora. Então York se desculpa e apenas tenta impedi-la. Ela insiste que Kelly não deve desperdiçar a chance delas. Depois ela culpa o marido de Kelly por ter decidido não ir para San Junípero. Ofendida, Kelly dá um tapa na cara de York. Ela diz a York que foi casada por 49 anos e que realmente amava o homem com quem se casou. Kelly explica como foi o tempo que passou com o marido e depois revela por que o seu marido não quis ir para San Junípero. O motivo é a filha deles, Alison. Ela morreu aos 39 anos e San Junípero ainda não existia. Kelly explica que o marido decidiu não ir para lá porque a filha deles não teve essa chance. E ela também prometeu a ele fazer o mesmo. Ela fez essa promessa mesmo sem acreditar em uma vida após a morte, mas espera que o seu marido e sua filha se reencontrem. Em seguida, Kelly expressa sua raiva e decepção com York enquanto dirige. Quando a meia-noite se aproxima, ela acelera e bate o carro de propósito, sendo jogada para fora do carro após a batida. Mas ela se levanta e não vê nenhum ferimento, apenas vê York tentando ajudá-la a se levantar. Quando as duas se aproximam, o tempo se esgota e ela desaparece. Com o passar do tempo, a condição de Kelly piora na vida real. Kelly então decide que chegou a hora. Sua cuidadora lhe pergunta o que ela quer dizer com isso, e ela responde que está pronta. Em San Junípero, vemos York indo para algum lugar em seu carro, e a cena muda para a eutanásia de Kelly. Em seguida, o corpo de Kelly é enterrado na presença da família. Na cena seguinte, é revelado que York estava dirigindo para buscar Kelly. No fim das contas, ela decidiu transferir a sua consciência para San Junípero. Lá, ela e York podem continuar vivendo felizes para sempre. O episódio termina com robôs no mundo real, mantendo os servidores de San Junípero funcionando. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.